Graças a paz, irmãs, tudo bem? Nós estamos retomando o nosso estudo com mulheres. Hoje a gente está fazendo de uma forma diferente, né? Aqui junto comigo, Késia, ninguém conhece. A gente terminou um ciclo de estudos, 2019 a gente começou e acabamos agora o mês passado sobre as mulheres da Bíblia. E nós vamos retomar falando sobre ansiedade. A gente, na verdade, vai falar algo mais pincelado, não profundo, até porque eu não sou profissional, né, da área, mas pelo menos para a gente ter uma ideia do que é ansiedade, um transtorno que tem acometido, né, sempre. Esse é um transtorno que vem durante muitos anos, é muito conhecido, mas na época que estamos vivendo, né, nos dias de hoje, nessa situação que estamos enfrentando, ele tem atingido muitas pessoas, não é verdade? Então a gente vai começar falando, e eu gostaria de pedir a vocês que abrissem suas Bíblias, se vocês estão com elas abertas aí, vou pedir para abrir em Filipenses, só um minutinho, que a Késia vai pegar a Bíblia dela aqui, e a gente vai ler, em Filipenses, capítulo 4, verso 6, é muito conhecido esse versículo, de todos. Já está marcado. E aí a gente vai ler só 2 versículos, que ele fala sobre Filipenses, versículo 4, capítulo 4, versos 6 e 7, meus irmãos, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Mas antes da gente começar a falar, vou pedir a Késia para ela fazer uma oração, para a gente dar início a esse estudo. Amém, a graça e a paz a todas e a todos, né? Estão ouvindo esse estudo. E vamos orar neste momento para que o Senhor nos use neste estudo, né? Para que você tire o melhor proveito dessa palavra, que Deus possa agir. Amém? Oremos. Meu Deus e meu Pai, entramos em Tua santa presença neste momento, Senhor Deus, te agradecendo, Senhor Deus, pela Tua presença em nosso meio, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor se faça presente nesse estudo, Senhor, que o Senhor possa usar a Tua serva, Senhor Deus, me usando aqui, Pai, que nós possamos entregar, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que está em Teu coração, Senhor Deus, que cada uma das Tuas servas possam tirar proveito, Senhor Deus, desta palavra, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, por a oportunidade, Senhor Deus, de ser usada na Tua obra, Pai. É isso que eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, alguns estudos recentes têm falado que a ansiedade ela tem aumentado quase 50% nesses últimos anos. Então, como eu disse, as pessoas têm andado muito ansiosas. E uma das causas dessa ansiedade, um dos fatores que destacam é a supervalorização do ter. Também de passar uma imagem. Hoje, com as mídias, né, as redes sociais, as pessoas estão sempre ali, tirando suas fotos, né, postando, felizes, né? Parece assim, até uma competição. Qual que está mais feliz, qual que está melhor, qual que está bem, mas muitas vezes não é aquilo que está se passando. Né? Uma foto, uma pessoa sorrindo, feliz, mas por trás daquilo tudo é uma tristeza naquele coração, a vida está totalmente, né, para baixo, aquela pessoa tá triste, mas ela quer passar uma imagem para aquelas pessoas, para que ela tenha aquela aprovação. Ah, fulana está bem, fulana está feliz. Então, assim, essa necessidade, essa busca de sempre aparecer bem, de ter, de conquistar, muitas vezes é um dos fatores que levam lá para a ansiedade, para a pessoa ficar ansiosa. Então, as pessoas tentam se satisfazer, preencher muitas vezes algo dentro de si, não é verdade? Um vazio que está sentindo, eu conquistando muitas coisas, querendo muitas coisas, e não sei se já aconteceu com você,
Muitas vezes você acha que precisa de algo, né? Ter algo, obter algo, e aí você conquista aquilo, porque acha que conquistando aquilo, você vai sentir melhor, né? Mas aí depois de você conquistar, você percebe que não sentiu, não preencheu nada, você está do mesmo jeito que estava no início. Não é sem interromper, mas aí é que você precisa de algo diferente para preencher mais um pouco aquela ansiedade, né? Vem algo, uma coisa puxa a outra, e nunca você vai estar se sentindo satisfeita, né? Nunca você vai estar satisfeito com a vida que tem, porque você está sempre procurando preencher aquilo. E aí isso vai tornando um hábito, né? Um consumo, um consumismo, eu tenho que obter ansiedade, eu preciso disso, mas não é por aí, não é o caminho. Eclesiastes, quem já leu, sabe que ele fala muito sobre isso, né? Eclesiastes 2:11, que ele fala sobre Salomão, ele buscava, ele disse que fez muita coisa, ele construiu, ele fez palácios, deu banquetes, festas, ele fez muita coisa, jardins, porque ele achava que aquilo ali ia preencher algo que estava faltando na vida dele. Mas o que ele conclui no final, né, no versículo 11 do capítulo 2, ele diz: quando avaliei tudo que minhas mãos havia feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil. Então, tudo que ele conquistou, tudo que ele fez, achando que ia preencher algo dentro dele, foi inútil. Então, a gente muitas vezes corre para conquistar algo, quer aquilo, mas a gente acha que aquilo ali vai satisfazer o nosso coração, ou um vazio que está na nossa alma, mas, né, na verdade não é isso, não vai preencher, não, nada. E a ansiedade é um sentimento de inquietação. Quem não já teve inquieto, né? Quem não já teve ansioso? Preocupado com uma coisa que nem aconteceu ainda, e provavelmente talvez nem aconteça, não é verdade? Porque ansiedade é diferente de medo. Medo a gente tem, e é normal se ter, porque a gente está se precavendo de alguma coisa, um perigo iminente, que a gente está vendo que pode acontecer conosco. Então a gente sente medo e muitas vezes para se defender, né? Mas a ansiedade não. A ansiedade é uma coisa que você não está nem vendo, você só imagina que pode, talvez aconteça, que seja daquela forma, e aí você já fica inquieta, aí você já fica preocupado, não é verdade? E aí cita aqui, a gente vê que Mateus 6,25, que Mateus 6,25 fala: portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, com o que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então, Jesus, muito antes, acho que nem se falava nisso, né? Não, mas ele já trazia isso, porque existiam pessoas, né, por onde ele andava, que passavam situações, né, de ansiedade, e ele já vinha com essa palavra, né? A palavra do Senhor é muito rica, né? É atual, é muito atual, muito né? atual. Nem existem esses profissionais, né? Psicólogo, psiquiatra, mas Jesus já conhecia, já sabia as dores da alma, né? Dos anseios, e ele já falava sobre isso. Olha, porque existia já muitas pessoas ali preocupadas, como é que vai ser o dia de amanhã, e agora, o que é que eu vou comer, como é que eu vou vestir. Muitas pessoas, irmão, você pode até pensar, não, mas eu não me preocupo com isso, eu não penso nisso, mas existe muitas pessoas que se preocupam com isso, que às vezes perdem o sono, preocupadas, a paz, pensando como é que vai ser o futuro de um filho, né? Se vai conseguir educar, se vai conseguir vestir, dar de comer, coisas que ainda nem aconteceram, está muito na frente. Então o Senhor diz, olha, não, porque ele diz, não se preocupe que cada dia traz o seu próprio mal. E ele diz a sua palavra que está cuidando de cada um de nós. Ele já sabia disso, e ele diz, olha, eu vou cuidar de você. Ele não precisa estar se preocupando com as coisas, do que vai acontecer amanhã. Viva um dia de cada vez, não é verdade? Claro que com isso a gente não vai também ser irresponsável, né? Também assim, ser inconsequente nas nossas ações. Mas a gente não precisa estar nessa ansiedade, tendo uma vida ansiosa, e que vai gerar muitos problemas pra gente, viu? Porque
não só gera problemas psicológicos, né? Mas outros problemas físicos. São sintomas psicossomáticos, né? Kézia que entende melhor que eu, aqui que é profissional da saúde, que são esses sintomas psicossomáticos que são consequências da ansiedade, né? Dor de cabeça, dores musculares, fadiga, sono perturbado. Ou até a própria perca de sono, né? Você não consegue, sua mente ela não para exatamente, ela não para de pensar, e aí quando você pensa, amanheceu o dia, né? E não mudou a situação, não mudou, né? Essa é a verdade, não muda. Pelo contrário, né? Só piorou. Você perdeu uma noite de sono. Já veio o cansaço, a fadiga por aquilo, né? Sono perturbado, transtornos alimentares, como a bulimia, né? Que é aquele transtorno de compulsão, né? Isso, se alimentar demais, né? Não querer engordar, né? As pessoas que se alimentam, comem e depois colocam pra fora, né? Anorexia, né? Aquela preocupação com o peso. Ela sempre se vê gorda, né? Sempre se olha no espelho e se vê gorda. Se acha, né, que não pode comer. Ela começa a não se alimentar e sempre se vê gorda. Exatamente. Né? E aí as pessoas, mesmo que conversem, que alertem, mas elas escondidas, elas passam a, né, omitir. Não, eu me alimentei, não se alimenta. Tudo por causa daquela ansiedade, né? E aí, isso reflete na nossa vida, na nossa capacidade de comandar os nossos pensamentos, do raciocínio. Isso é terrível, algo muito ruim. E eu já passei por momentos de ansiedade, muitas vezes eu estou muito acelerada. Não sei se já aconteceu isso com você. Eu estou muito acelerada. E aí eu respiro fundo, né? E aí uma das coisas que geralmente, né, o especialista fala é que para desacelerar você precisa fazer alguns tipos de exercícios mentais. Um exemplo, né? Você contar de 3 em 3, tipo 3, aí 6, 9, 12, para você desacelerar. Ou se tem algo que você goste, versículos da Bíblia que falam sobre amor, aí você vai. Sim, né? Então você vai trabalhando aquilo para desacelerar, porque você fica tão acelerado, seu raciocínio fica tão ágil que você não consegue respirar. Outros exercícios de respiração, né? Respirar fundo, soltar, né? E contar devagarinho. Cantar um hino que você gosta, no nosso caso, não é? Olha aí as dicas. Louvar um hino que você sinta que vai lhe trazer paz, né? E aquilo ali é algo para desacelerar, porque se você permanecer, não preencher sua mente com outras coisas, a palavra de Deus, ou um afazer, quem é artesã, né? Não, né? Como eu estava dizendo, se você é um artesão e você gosta de fazer coisas, crochê, no meu caso biscuit, né? Outro tipo de artesanato para que você desopile, né? Somente relaxe. E aquilo você vai mudando o seu foco. Porque a palavra do Senhor fala, né? Que a mente vazia também, né? É a oficina do diabo. Porque muitas vezes você está com a mente tão vazia, mas, entre aspas, sua mente só está ali num problema, né? Que só tende a piorar, só tende a afundar mais, né? E acho que de outros pontos que você vai falar, né? Que também a gente vai tocar em outros assuntos. Mas assim, procurar, como você começou a falar, desacelerar. Algo que faça com que você desacelere, que você respire fundo, né? E aí você vai sentir, porque algumas sensações que existem na ansiedade é a aceleração, né? Cardíaca. Aí quando você vê o taque cardíaco, quando você pensa que não, você está sentindo aquela angústia e você não consegue entender. É algo tão, né? Nem você consegue explicar o porquê que você está sentindo aquilo. Mas respirar fundo, procurar ler um versículos que lhe coloquem, né, em pensamentos, né, voltados para Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
E outros versículos que você pode meditar, né? Louvar, até mesmo escrever, irmãos. Às vezes você está sentindo algo, né? E você pode escrever ali para o Senhor uma carta, abrindo o seu coração, dizendo o que você está sentindo naquele momento, né? E com certeza o Senhor vai ler junto com você, né? No momento que você estiver escrevendo. Mas aquilo ali é um exercício de desacelerar, né? E outras muitas coisas que você pode fazer, algo que você ame fazer, que às vezes você deixou num canto e não quer mais fazer porque não se sente, não tem mais aquele prazer, mas você, junto com o Senhor, né? Senhor, me dá força, me ajuda a retornar, a fazer o que eu amava, né? Muitas pessoas não amavam louvar e deixou de lado, né? E aí sua preocupação só vai para aquela sensação de ansiedade, principalmente nesse período agora que a gente está vivendo, né? Que é um dos períodos mais difíceis, né? Você está na sua casa e você, né? Se ligar a TV, o assunto é o atual, né? Se você escuta um rádio, é aquele assunto. Então, é mudar seu foco, né? Isso mesmo, mudar o seu foco, porque a palavra de Deus diz que, né, a nossa mente é a porta, o campo de batalha está aqui, na nossa cabeça, né? E a gente tem como lutar. Lá em 2 Coríntios 10, 4, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, e ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sofismas em outras traduções, que são construções de coisas que a gente acumula na nossa mente, constrói algo, né, na nossa mente, e aí para derrubar, para destruir, só com o poder, com as armas que o Senhor nos fornece, né? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então a gente tem que tornar os nossos pensamentos cativos, escravos de Cristo, levar para que o Senhor leve cativo todo aquele pensamento que traz angústia para a gente, às vezes desespero, medo, não é verdade? Ansiedade. A gente tem que tentar lutar contra isso, a gente não pode deixar, porque os pensamentos eles vêm rápido demais. De repente você está aqui lavando uma louça, né, Kézia? E vem um pensamento, se você não tirar esse pensamento logo, você começa a alimentá-lo e aí dá vazão no seu coração e aí você já se entristece. Aí vem um choro, né? Vem um choro. Aí você começa a colocar aquilo à frente de tudo e aquilo ali começa a tomar mais lugar do que o seu próprio dia a dia. Vem a falta de ânimo também. Exatamente. Né? E aí você começa a ter medo, aquele medo do que você não viu ou que você não passou ainda, mas você cria um pânico, né? Será que eu vou morrer? Né? Será que isso vai acontecer comigo também? E aí seu coração sempre acelerado, suas mãos suando frio, né? E muitas pessoas têm até a vista embaça, sensações de desmaio, né? Sensação de que você vai ter uma parada cardiorrespiratória e vai apagar. E você tem aquela sensação de que muita gente tem a sensação de que tá assim, o chão tá saindo dos seus pés. É a sensação de aceleração, até mesmo nos seus movimentos. Assim, quando você começa a andar, você se sente, meu Deus, será que eu tô aqui mesmo? Será que o chão tá embaixo dos meus pés? Claro, né? É uma sensação, irmãos, inexplicável. E quem tem isso não sabe explicar por que tá sentindo aquilo. É impressionante, né? E às vezes, né, muitos pensam assim, mas isso aí na cabeça mas é tão real na vida dessa pessoa. Por isso que a gente não pode, né, prejulgar. É besteira, né? Uma palavra muito conhecida, né? É frescura, né? Essa palavra. Mas é verdade, mas não é algo tão real. É algo tão real que aquilo ali não adianta. Tudo que você falar não adianta, porque aquela pessoa está vivendo aquilo, ela está sentindo, né? Então quando ela sente, ela pode até dizer para você, não é com você, e realmente, irmão, não é. Só quem passa é quem sabe as sensações de impotência. É algo que você quer controlar e você não consegue. É tipo assim, você tá bem aqui, de repente vem aquela sensação do medo.
do suor-frio, da palpitação, né? Da cabeça, assim, começa a pensar algo que nem você consegue explicar. Por que você começou a pensar aquilo? Eu acho que eu vou morrer, e dá o suor-frio, o medo, né? A angústia de você, e se eu sair, né? E se eu não fizer do jeito que é para ser feito, tipo assim, no caso do Covid, se eu não passar álcool toda hora, se eu não usar a máscara toda hora, é para ser feito, sim, mas pessoas, infelizmente, elas ficaram tão refém que elas repetem isso muitas vezes sem nem perceber. Exatamente. Elas colocaram isso já assim como... eu creio assim, irmãos, nós temos que ter sabedoria, né? Temos que ter sabedoria, ser prudente, fazer a nossa parte, sim, ser sábio, né? Que a palavra ser de sábio, né? Mas também, assim, tem pessoas que elas passaram a temer até você chegar na porta da sua casa e dar um oi assim, né? Quer dizer, criou aquela barreira, aquele medo. Isso é um dos sintomas da ansiedade, né? Você criar aquele pavor e você não querer falar com as pessoas. E vai existir pessoas que vai ter medo para voltar para a igreja, né? Vai ter medo, vai ter... Não vou agora, e cria aquela sensação. Exatamente, né? E eu creio que isso vai passar, né? Vai passar. O tempo do Senhor vai chegar e isso tudo vai passar. Porque ter medo, ter ansiedade é normal. É normal, ansiedade. Mas não é bom ser uma pessoa ansiosa. Exacerbadamente, né? Muito. Tudo que é muito não faz bem, né? Exatamente. E assim a gente pode vencer essa ansiedade através de Deus, através da sua palavra, né? Que é poderosa para destruir, gente, fortalezas. Olha só, não é pouca coisa não. É poderosa para destruir fortalezas. E a gente tem que saber que Deus está no controle. Muitas vezes nós não somos mulheres maravilhas, né? Então, assim, tem momentos, eu confesso que o medo vem, a ansiedade, e aí como é que vai ser? Mas aí eu disse, Jesus, tu está no controle da minha vida, né? Por mais que eu me preocupe, como diz a tua palavra, não vai acrescentar um côvado, né? Da minha vida, não vai. A minha preocupação, então tem misericórdia de mim. E aí já eleva o meu pensamento em oração, já, como Kézia disse, lê ali, cita um versículo, lê uma palavra, né? E aí você já vai deixando aquilo passar, deixando aquilo, né? E aí a gente lembra da criança, né? Quando eu vejo Giovana, né? Pequena lá assistindo TV, brincando, sossegada, sem nenhuma preocupação. Não preocupada se vai pagar a conta, não é verdade, Kézia? Se vai ter que ir trabalhar, levantar cedo para ir trabalhar no outro dia, não. Se vai ter, como é que eu vou comer? Não, ela não se preocupa com nada disso, não. Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter que comer amanhã? Vestir? Não, ela não se preocupa disso, não. Sabe por quê? Porque ela tem os pais que cuidam dela. Não é verdade? É verdade. E a gente devia ser assim. A gente não tem um pai que cuida da gente, a gente deveria se despreocupar. Porque ele está cuidando. Na verdade, a gente diz, não, o Senhor cuida de mim. Mas, no entanto, a gente se faz preocupando demais, né? Querendo fazer o trabalho, a gente tem que fazer a nossa parte. A criança, ela é algo, né? É o que Deus nos deixa, né? Ele sempre fala, né? Para que a gente seja como criança, né? E a criança, ela é isso aí. E quando a gente cresce, a gente assim, ai, como eu queria ser criança de novo. Ai, que eu não tinha preocupação. Não tinha aquela sensação de, ai, eu tenho que acordar cedo, tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, né? A gente mesmo estando dentro de casa, a gente tem muito o que fazer, né? E a criança não. Claro, com o tempo você vai dando algumas responsabilidades para ela, mas isso nem se compara, né? E você ter a nossa responsabilidade e elas simplesmente sossegam, né? Deitada, né? Como um vídeo que tinha um bebezinho deitado assistindo televisão com a mão assim na cabeça. Tá preocupada com a vida? Não tá, irmãos. E Deus nos quer assim, né? Não relaxados, mas sim assim, descansados, né? Responsabilidade é uma coisa, né? As nossas responsabilidades, mas é o relaxar, né? Dizer assim, deixa aqui, meu filho, que eu tô cuidando. Eu tô cuidando de tudo, né? E tô fazendo o melhor. E quando ele faz perfeito, né? A vontade dele é perfeita. E eu acho que a melhor palavra que possa se enquadrar nisso aí é dependência. A criança, ela depende totalmente dos pais dela, do responsável.
Então, a gente precisa ter mais isso, né? Eu preciso ter mais, preciso depender mais de Deus, nós precisamos mais. E aí a gente já citou aqui Kézia falando sobre os sintomas, né? Ela falou algumas coisas, dor no peito. Muitas vezes você acha que ele vai estar infartando, mas na verdade não é. É só um dos sintomas de ansiedade. Dores nas costas, pescoço, né? A tensão. Você está tenso, dói as costas, dói o pescoço, né? Também a dor no peito, tontura. Muita gente tem tontura. Suorese, né? Que é o suor, suor né? excessivo. Dormência no rosto, nas mãos. Também, você tem a sensação de que você pode infartar. Que vai morrer. Isso. Assim, e essa sensação, como eu falei, assim, ela não deve ser desprezada. Tipo assim, alguém que tá só deixa de besteira, não, isso tem que ser tratado. Exatamente. Né? Tem que ser conversado. E também não fazer dessa situação, é como uma criança quando cai. Se a mãe fica, e a criança chora, né? É você não fazer dessa sensação que a pessoa está sentindo, primeiro não desprezar, mas também não fazer disso, né, um circo. Então, meu Deus, não, vamos conversar. O que você está sentindo? Está sentindo o quê? Como eu posso lhe ajudar, né? Vamos conversar, vamos procurar uma ajuda, sim, mas vamos respirar fundo, né? Vamos, assim, pensar o que é que está se passando na sua mente nesse momento. Conversar, irmão. E às vezes só não conversa, ela já se sente melhor. Bem, já se sente melhor. Eu digo porque eu já passei por situações assim, já presenciei situações assim, né? Onde eu estava. E eu via que o próprio conversar, né? Isso ia fazendo com que a mente daquela pessoa esquecesse a situação que ela estava vivendo, né? Naquele momento, na mente dela, e ela mudasse de a mente dela, né? E a gente conversa e ria, e também orava junto, né? E dispunha se precisasse naquele momento, porque é algo que a gente não pode sentir, mas pode também ajudar, né? E o conversar e o se abrir é muito importante, irmãos. Assim, não vou dizer nada para ninguém, a pessoa não vai entender, vai achar que isso é coisa da minha cabeça. Mas converse, não se tranque, não se feche no seu quarto, nem no seu mundo, achando que isso ninguém vai entender. A gente pode não sentir, mas a gente pode ajudar com uma palavra, com uma oração, com essa oração. Não se tranque, não se feche nisso, porque a tendência é só piorar. Então, assim, se eu puder me abrir, grite, né? Grite. Não se feche, se abra. E chegue para sua... Se você não tiver confiança com alguém que esteja mais forte de você, procure uma irmã, que você tenha mais... seja mais... se sinta mais à vontade. Pastor, a esposa do pastor, alguém que você possa sentir segurança, porque também é algo que você sentir segurança. Exatamente. Porque isso é desencadeado por muitas situações. Pode ser uma ansiedade na sua casa, um filho que esteja doente, né? E quando você vê, você está sentindo toda essa sensação de ansiedade, ou algo no seu emprego que você não está conseguindo vencer, né? Às vezes é uma tarefa nova, você mudou de cargo e aquilo ali está sendo muito cobrado, e quando você se vê, está numa situação de ansiedade que você nem sabe entender por quê, né? Pessoas se afastam do trabalho porque sentem um pânico instantâneo, não consegue só em falar. É algo novo e ela não consegue, nem ela consegue se abrir, e ela não consegue vencer aquilo, porque ela simplesmente se fecha. E quando ela vê, ela já está naquela situação muito profunda, né? E o abrir, o conversar é muito importante, é não se fechar nessa situação. Exatamente, porque causa muitas coisas. Perda ou ganho de peso pode causar compulsão alimentar, né? Às vezes eu estou em casa, eu estou comendo demais. Né? As pessoas estão dizendo que nessa quarentena aí estão engordando porque estão comendo demais. Às vezes a ansiedade está ali. A compulsão de se alimentar e preencher aquele negócio, eu quero comer. Às vezes também perde o apetite, né? Distúrbios, gastos. Eu tô com azia, tô com diarreia, tô com dor de barriga que me deu de repente. Tô inchada. Então, assim, isso causa muitos sintomas físicos. Então, assim, meus irmãos, a gente tá, como falei no início, a gente tá dando só mais uma pincelada, né? Sobre a ansiedade. E, Kézia, eu vou passar para ela também, que ela vai... não sei o que ela vai falar, alguma experiência, né?
que ela tem, que ela teve, né, também, vai participar com a gente aqui para a gente, né, as coisas que a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo, né, muitas coisas eu aprendi aqui, casa falando, ouvindo, a gente reflete, a gente pensa, né, e isso a gente vai nos ajudando. Isso tudo dentro também da palavra de Deus. Amém. Amém, irmãs. O que eu posso dizer nas minhas experiências, né, de onde eu estava, né, com algumas pessoas que passaram, né, por mim, né, que eu trabalho na área da saúde, né, e não estou, mas momentos vividos, né, situações que aquela pessoa chega bem no trabalho, chega bem na empresa e de repente ela começa a se sentir mal, né, sensações como já foi conversado aqui, um suor frio, né, a palpitação, e ela chega com sensação de que está tendo um infarto, né, e ela não consegue explicar, né, e como foi muitas vezes que aconteceu comigo, né, essa pessoa chegava, pessoas, né, uma das situações, e a gente conversa, olha a pressão normal, irmãos, tem um aceleramento cardíaco, mas a pressão geralmente normal, né, e a gente conversa, né, muitas vezes eu conversava com essas pessoas, se elas queriam se abrir, né, se elas precisavam conversar, e aí a gente ia conversando e muitas delas sentiam um pânico tão grande, né, que elas precisavam segurar em mim, entendeu? Não saia daqui. Existem situações de pessoas assim, por favor, não saia daqui, não me deixe só, e eu não podia deixar ela só, mas também não podia ficar ali, né? Então, a gente ia conversando, muitas vezes eu colocava até no oxigênio, porque sentiam falta de ar, entendeu? Era uma falta de ar, assim, elas se sentiam sufocadas, né? E muitas vezes o medo de ficar só, né? Não saia daqui, fique comigo. E às vezes eu tinha que ligar para alguém, alguém que pudesse ficar com ela naquele momento, porque eu não podia ficar, porque tem outras pessoas para cuidar, né? Mas assim, elas sentiam assim, a sensação de que iam muitas vezes desmaiar, né? Outras sentiam sensações de que alguém, tipo assim, ia fazer algo mal para ela, sentiam um mal, uma angústia, achando que aquilo ali não ia passar, né? E aí muitas delas se abriam, e o bom é se abrir, como foi falado aqui, e muitas não se abriam, né? E as que se abriam, naquele momento a gente conversava, né? A gente falava do dia a dia, o que foi que aconteceu, tá tudo bem em casa, e sem, né? Porque a gente quer fazer a nossa parte, mas muitas pessoas não querem abrir, né? Eu tô assim, tô passando algum problema, às vezes é um problema financeiro, problema de família, que aquela pessoa, tipo, assumiu aquilo para ela, né, e só ela quem pode, tipo assim, existem pessoas na família que podiam ajudar naquela situação, mas ela tomou aquilo para ela, financeiramente, então só ela que pode dar de conta, e isso cria uma angústia, porque ela começa a se preocupar com os problemas financeiros da família, de um pai, de uma mãe, de um primo, e elas não conseguem dar conta, elas não conseguem, né, porque como foi falado aqui, né, a cada dia, né, baixa o seu mal, e aquelas pessoas, elas tomam conta daquela situação para elas, e elas começam a se desesperarem, né, mesmo que entendam que não vai mudar, né, e elas perdem o sono, né, e isso começa algo simples, começa com apenas, né, um pensamento naquela situação, fulano de tal, fez isso comigo, aí um pequeno pensamento, e aquilo ali vai aumentando, e quando ela vê, ela está com tudo isso, ela nem sabe como foi que começou, ela não sabe, quando ela pensa, ela está sentindo palpitações, muitos sintomas também, como algumas situações que aconteceu, que eu vivenciei, pessoas enrijecerem o maxilar, e elas não conseguirem falar, porque tudo isso delas travam, né? As partes motoras, as mãos também, elas enrijecem, e se mesmo que você chegue e converse, existem situações que você consegue contornar ali, né, no diálogo, coloca um oxigênio, né, e se vai conversando e se passa naquele momento, porque muitas pessoas foi repetidas várias vezes, a mesma pessoa chegou
onde eu estava, né, com a mesma pessoa sempre se repetindo. E elas diziam que não entendia por quê. Eu não entendo por quê e tal. E a gente conversava e ela orávamos junto também, né? Porque a gente fala da parte psíquica e também da parte espiritual, né? Aquela parte que você pode fazer o que você tá ali para fazer, né? Que Deus nos dá essa oportunidade, né? E pessoas muitas vezes que estavam afastadas, né? E a gente conversa, volta para o Senhor, né? Conversa com Ele, tem uma oportunidade, lê a palavra, eu falava muito isso, lê a palavra de Deus, né? Dava alguns versículos, procura ler salmos, e a gente ia conversando e elas saíam com, muitas delas assim, estou sentindo melhor, estou sentindo com paz. Muitas delas chegavam contando as bênçãos, né? Que tudo melhorou, elas se sentindo melhor, e muitas não, mesmo que você estivesse ali e fizesse a mesma coisa, porque cada um reage diferente. Outras começavam a se sentir mal e elas não tinham que ir para uma UPA, né? Muitas vezes estavam tão ansiosas que eram medicadas, né? E quando se viam ali, muitas passavam por um tratamento mesmo mais sério, né? Procuravam um médico, um tratamento mais sério. E muitas reagiam, quer dizer, é de pessoa para pessoa, né? Mas o primeiro passo é você se abrir, irmã. Como muitas pessoas têm alguém que possa se abrir, conversar, contar seus problemas. É muito importante você ter alguém para dialogar. E muitas não conseguem. Mesmo que tenham, elas não confiam ou não têm. Ou é algo tão íntimo ou tão interno que elas nem sabem o porquê. E elas não conseguem entender, elas não têm nem o que dizer. Vai dizer assim, não, tá tudo bem, na minha casa tá tudo bem, eu tô bem, tá tudo bem financeiramente, eu não tô, sabe, tá tudo bem, mas eu não entendo por quê. E muitos desses casos, e a gente sabe sim que muitas pessoas que sentem também isso, elas também não conhecem Jesus, né? Elas não têm uma intimidade com Deus. Então, quando a gente tem a oportunidade de dizer assim, ouça a palavra de Deus, Jesus te ama, Ele está com você, Ele cuida de você, né? E tudo isso vai fazendo com que ela abra também a mente para outras coisas. Existe um Deus que cuida dela, né? Existe um Deus que cuida de nós. E às vezes você está tão dentro daquela situação que você não consegue ver isso. É algo para a gente tão natural, mas muitas pessoas não veem isso. Acham que estou só, não tenho ninguém, né? E nosso Deus cuida de nós, né? É Ele quem trata de nós dia a dia. E é isso, né? As minhas experiências, existem muitas experiências, mas é as que eu posso dizer nesse momento, né? E não deixar, e a gente não esquecer, né? Que tudo que acontece em nossa vida, irmãos, é permissão do Senhor. Ah, porque será que eu estou em pecado porque eu estou passando isso? Não, irmãos. Nós somos seres humanos, né? Somos limitados. Por isso dependemos de um Deus que cuida de nós, que trata de nós, porque a palavra do Senhor, Ele é um manual, né? De tudo, para tudo. Então aqui tem tudo que você precisa. E se muitas vezes você não está entendendo, não está sabendo como fazer, procure alguém que possa lhe ajudar. Procure o pastor, procure um irmão, Francinete, procure algum irmão que você sinta segurança, né? E que Deus possa usar aquela pessoa na sua vida. Que Deus vai fazer. A gente por isso a gente não entende, né, o momento que está se passando, mas o Senhor, Ele tem a solução para tudo, né? Ele é o médico dos médicos, Ele é o psicólogo, né? Ele é aquele que está pronto a nos ouvir. Ele só espera que a gente abra a nossa boca, né, e que fale para Ele, conta o nosso problema. Né, irmã? Amém? Então é isso aí. Gostaram? Então, se vocês gostaram, dá um joinha, né? Dá um like aí, tá certo? E se ainda não se inscreveu no nosso canal da Igreja de Cristo Jardim Planalto, se inscreve. Quiser mandar esse vídeo para outras pessoas, compartilha para que outras pessoas possam também ouvir, né? Vai a divulgação também da palavra de Deus. Né? E como Kézia disse, conversa, se abre, procura ajuda e não se esqueça do mais importante.
Deus está no controle da sua vida, no controle de tudo. Então, o melhor lugar está nos braços do Pai. Então é isso. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. Tá bom? Amém. Amém. As paz.